Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e irmãs, você que acessa o nosso canal Palavra e Poesia, o 23º domingo do tempo comum do ano C, o primeiro domingo do mês da Bíblia, nos motiva a contemplar mais uma dimensão do discipulado, o desprendimento assertivo em favor do reino de Deus. E o evangelho desta liturgia está em Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. No evangelho de hoje, Jesus nos fala que o verdadeiro discípulo é aquele que responde ao chamado com as seguintes prioridades: prudência na resposta, desprendimento em relação à família e aos bens materiais, a atitude de abraçar a cruz no cotidiano, independente das circunstâncias e contingências. Ao aderir o chamado de Jesus e interiorizar o espírito do Evangelho, cada um deve antes pensar, deve calcular sobre as exigências do seguimento. Por isso, Jesus nos orienta: qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? O discípulo também precisa refletir sobre as condições de sua resposta, precisa ser prudente, ter consciência do que assume. O cristão não pode seguir o exemplo do construtor imprudente, do qual nos fala o Evangelho de Lucas. O cristão precisa refletir sobre sua escolha e decisão para ver se dá conta naquilo que assumiu como vocação, como chamado, e para viver isso como missão. Outro tema deste Evangelho é o desprendimento. Quando nos desapegamos das pessoas por amor ao Senhor, nos tornamos mais coerentes com o próximo, pois amar a Deus é também amar o irmão, é fazer o bem e evitar o mal, seja em relação ao próximo, seja em relação à natureza, à criação de Deus. Ser cristão é estarmos a serviço por amor e não por carência afetiva ou por imposição. Quando nos apegamos a pessoas, nós alimentamos uma relação de idolatria, pois colocamos as pessoas no lugar de Deus. Em sua natureza, o cristão deve ter o seu coração livre dos excessos de coisas que sufocam e desviam do caminho do amor. É claro que sempre precisaremos servir-nos de vários meios para os nossos compromissos de trabalho e de estudo, também para o lazer na nossa vida, porém, nunca estes deverão ser um obstáculo na experiência espiritual e na convivência humana. O Evangelho sempre nos pedirá que o nosso coração esteja livre para Deus, pois é nesse sentido que somos livres para nos colocarmos de braços abertos diante de nossas escolhas como sentido e missão para a nossa existência. Também é oportuno refletir que na vida pastoral podemos nos apegar ao serviço, ao ministério, como se fossem cargos de nossa propriedade e não da igreja. Agindo assim, haverá o grande perigo de tornarmos a igreja estéril no crescimento de seu rebanho. Portanto, irmãos e irmãs, coloquemos em nossos corações o apelo que o Senhor nos faz para nos esvaziarmos de nós mesmos e seguirmos com o coração livre para ouvir a palavra e acolher o seu amor. Tenhamos também a consciência e a sabedoria
de que o desapego faz parte de todos os ministérios da Igreja, pois todos são chamados a abrirem o coração para a experiência do desprendimento pela pregação do Evangelho. Que neste mês da Bíblia que se inicia, possamos fortalecer cada vez mais o amor à Sagrada Escritura pela leitura diária da Bíblia, participação na liturgia, também através da leitura orante e constante, em vista de nossa conversão cotidiana, levando ao próximo a alegria dos que seguem o Senhor. Que a nossa alegria brote da palavra de Deus pela iluminação do Espírito Santo, como nos ensina o livro da sabedoria. Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio sem que lhe desses sabedoria e do alto lhe enviasses teu Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Um abençoado mês de setembro a todos vocês que nos escutam pelo nosso canal Palavra e Poesia, e também pelo canal da Paróquia São Sebastião Gama. Momento especial de poesia para esta liturgia. E o nosso poema para esse 23º domingo do tempo comum, primeiro domingo do mês da Bíblia, traz como título Ser cristão, ser missionário. Ser cristão é ser discípulo, livre e desapegado de tudo que o aprisiona, não sendo escravizado. É abraçar também a cruz, caminhar na santa luz de Jesus ressuscitado. Ser cristão é ir aos outros, levando a alegria dos que seguem o Senhor na vida de cada dia, deixando um pouco o seu lar firme sem desanimar, na paz e na harmonia. Ser cristão é caminhar com amor no coração, enfrentando desafios no trabalho e na missão. É estar também rezando e aos irmãos sempre ajudando num gesto de gratidão. Ser cristão é prosseguir, sempre a palavra escutar, para crescer sempre mais no seguir, no caminhar. É crescer na comunhão, na alegria com os irmãos, sempre, sempre a perseverar. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, que nos ensina sobre o desprendimento assertivo em favor do reino de Deus, ilumine o seu caminho.